Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Hoje eu vou falar mais um vídeo da série Reflexões, onde eu comento sobre algum assunto, sobre algum livro, ou como hoje, vou falar sobre um TED Talk muito interessante e, enfim, dou um pouquinho sobre a minha opinião. Eu convido vocês a pensarem um pouquinho sobre algum assunto, sempre focando na ideia de autoconhecimento. O assunto de hoje é sobre diversidade, é sobre pluralidade, é sobre complexidade. Eu vou comentar o quanto eu acho que, a partir do momento que a gente tiver bem claro essa ideia da diversidade, da pluralidade, da aceitação, da complexidade, do e ao invés de ou, a gente pode ter condições de mudar o mundo. Ficou curioso, curiosa? Vem comigo! Então, ontem eu assisti um TED da escritora turca Elif Shafak. O TED é O Poder Revolucionário da Diversidade de Pensamento. Então eu achei muito interessante o TED porque ela constrói uma série de narrativas falando de uma macroeconomia, falando da demagogia, desses movimentos que andam acontecendo ultimamente de autoritarismo, de fascismo na comunidade em geral, na verdade, em vários países. E ela traz uma ideia do quanto a gente precisa viver a diversidade. Eu concordo plenamente e eu queria fazer alguns comentários nesse sentido. Em algum momento, a Elif Shafak ela fala de uma questão mais macro, macropolítica, macroeconômica, da ideia de existirem sempre os países mais fracos, que ela chama dos países mais líquidos, onde há uma necessidade de implementação de políticas mais sérias, são países que precisam lutar por alguns valores, por alguns direitos. Por exemplo, aquela divisão entre o leste e o oeste, o leste mais líquido, não tão consolidado nesse sentido, e o oeste, obviamente, onde fica aquele pensamento mais norte-americano vigente, ou Europa e Estados Unidos, como uma base sólida, onde o progresso traz essa solidez, onde tudo isso que se faz ali é um modelo para os outros países e quanto esses países sólidos podem ajudar os países mais líquidos. Mas bem, ela diz que não é mais assim que acontece, então com o advento da comunicação, tem crescido bastante com a internet, a gente tem um mundo que está cada vez mais interligado. Isso me faz lembrar todo esse movimento de redes sociais que está acontecendo ultimamente, da gente poder dar a nossa opinião, da gente poder falar sobre as coisas e ficar, de certa forma, no anonimato, poder ter essa liberdade de ter informações das mais diversas fontes e realmente se posicionar. Então eu estava pensando sobre isso, porque tem uma característica, eu não gravei um vídeo ainda sobre isso, que é sobre a polaridade, sobre sombra, dualidade. É um vídeo que eu acho bem complexo, ainda não tive talvez um momento certo para gravar. Mas o que eu vejo que anda acontecendo agora é esse movimento bem claro de duas polaridades estarem, digamos, atacando uma outra, a direita, a esquerda, o carnívoro e o vegetariano, aquele que é pró-direitos humanos e uns que agora estão questionando os direitos humanos, dizendo que isso é uma grande bobagem. Então parece que se abriu os portões dos dois lados opostos, com características bem diferentes, e os dois estão lutando na arena. Mas o que será que acontecia antes? Eles não lutavam? Não acontecia essa arena? Então eu acredito que com o advento da tecnologia, principalmente da diferença que a gente tem hoje no aspecto da comunicação que houve nos últimos anos, as pessoas puderam mostrar um pouco a sua cara, ou a sombra veio à tona. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sempre houveram essas polaridades. Só que em determinado momento da história, ou antes dessa comunicação ficar bem clara, o status quo deixava sempre uma forma de pensamento, um jeito de olhar o mundo, onde as pessoas se adaptavam e aquelas pessoas que pensavam diferente ficavam muito na sombra, ficavam sem voz, ficavam, digamos, não só rejeitadas, como havia uma tentativa de abafar desses pensamentos, digamos, muito radicais, esses pensamentos que quando não são o status quo, são rapidamente rotulados como
radicais, como baderneiros e assim por diante. O que aconteceu? Com o advento dessa comunicação, não só o acesso à informação, mas a possibilidade de comunicação trouxe às pessoas uma certa igualdade, né, em termos de poder ser visto, de poder falar o que pensa e o que sente. Obviamente, os ismos, né, o autoritarismo, o fascismo, o positivismo, o materialismo, os ismos sempre existiram, mas ficavam camuflados. Muitas pessoas sempre foram preconceituosas, só que agora, com a internet, com as redes sociais, elas podem falar mais abertamente do seu preconceito. Então eu quero dizer que essa abertura da comunicação possibilitou que as pessoas mostrassem realmente quem elas eram. Muitas vezes, essas que pensavam diferente, elas não tinham essa voz, não podiam manifestar. Então, de certa forma, elas se adaptavam àquilo que a maioria pensava, ou escondiam, por exemplo, o seu racismo, a sua homofobia, aquilo não aparecia. E agora isso foi possibilitado aparecer com certo anonimato. Então, o que eu vejo isso? Eu vejo um período histórico, obviamente não sou nenhum historiador e nenhum sociólogo para dizer isso, mas pelo que eu observo, estudo também de psicologia social, eu acredito que a gente vive num momento histórico onde a gente abriu as porteiras para que esses dois polos, aparentemente, ou na verdade são opostos, né, se encontrarem. E a gente vai viver um bom tempo nisso. Aí não faço a mínima ideia quanto tempo, talvez seja uma década, talvez sejam várias décadas, onde a gente vai viver muito, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, e batalhando cada um para segurar as suas ideias e os seus valores. Acho que isso é um período, até a gente chegar no momento onde não vai mais existir o branco ou o negro, né? A heterossexualidade ou LGBTQ+, etc. Não vai mais haver essas diferenças. A gente vai ter que olhar para a pluralidade, para a diversidade. Na verdade, a diversidade, a pluralidade ou o pensamento complexo vai ser a solução para a gente poder talvez até sobreviver, dependendo de onde isso acontecer no período histórico. O que eu quero dizer? Hoje é muito a ideia de ou tu é materialista ou tu é espiritualista, ou tu é de direita ou tu é de esquerda. A gente está no momento onde as pessoas não só podem se manifestar, querem se manifestar, principalmente aquelas que estavam, né, sentiam mais na sombra e agora têm voz, elas querem mostrar e está ok, está ótimo que isso aconteça. E esse período histórico, em termos sociais, é fundamental para que as pessoas e o mundo mostrem essa dualidade, essa forma radical de olhar as coisas, sendo para um lado ou para o outro. Nessa arena que acontece toda essa briga, é importante para a gente se dar conta que, na verdade, a gente pode aprender com o outro. Né? Elif Shafak fala em algum momento uma citação de um poeta, se não me engano, turco, que ele diz isso. Eu vou aprender generosidade com aquele que não é generoso. Eu vou aprender, sabe-se lá, a ser mais tolerante com o intolerante e assim por diante. Então, enquanto a gente não se dá conta que a gente deve aprender com o oposto, a gente vai continuar batendo de frente, cada um lutando pelos seus valores, a gente vai continuar com o mundo com fronteiras, a gente vai continuar com nacionalismos, com autoritarismos, com fascismos, com direita versus esquerda. Então é o ou. E na verdade, para a gente sair de tudo isso, aí não sei quanto tempo isso vai durar, né, ou em quanto tempo isso vai começar a acontecer, a gente precisa entender a lógica da diversidade. A natureza é assim, o microcosmo, né, da evolução genética do nosso DNA, ela é baseada na diversidade. As espécies ficam mais fortes quando há diversidade. O mundo é diverso. Nada é fixo, estanque, cheio de certezas, rígido como alguns pensamentos querem. Não, o mundo está sempre em fluidez. Essa complexidade, essa mudança de papéis que na nível individual a gente assume. Eu não quero ser só o Leonardo, o psicólogo, humanista que segue tal pessoa. Não, eu quero seguir várias pessoas, eu quero pertencer a várias tribos e por que não? Mas tem toda uma ideia de que a gente deve seguir ou um lado ou outro. Então, de novo, a gente acaba caindo nessa dualidade e muitas vezes fica nessa arena batalhando para um lado ou para o outro, meus valores versus os teus valores. Quando a gente trazer a complexidade, por outro lado,
e a pluralidade, a gente começa a ver que o mundo é diverso e a gente vai precisar muito disso para sobreviver, eu acredito. Daqui a uma década, 2 ou 3. Senão a gente não vai conseguir sobreviver. A gente vai ter que olhar para o outro, vai ter que olhar para a diferença. A gente vai ter que desenvolver um olhar empático sobre as diferentes perspectivas do outro, diferentes subjetividades. Isso vai nos ajudar também a gente se conectar melhor com os animais, com a natureza. E a sustentabilidade vem com muita naturalidade, sem ser algo imposto ou uma moda ou etc. A gente vai precisar da diversidade. A diversidade, e ao invés de ou é e, sim, eu existo com o meu pensamento, com o meu jeito, e ele existe, e o outro é um terceiro, e um quarto, e um quinto, e tá tudo bem. Então essa é a ideia da complexidade. Quanto mais a gente aceitar que o mundo é assim, que a natureza é assim, o microcosmos, né, da natureza está nos ensinando isso, quanto mais a gente aceitar isso, mais a gente vai aprender a conviver, a deixar ir, a fluir, a entender que essas certezas, esses ismos, esses exageros que tentam nos colocar como algo certo, seguro, né, como algo que fosse importante para a gente sobreviver, isso é uma grande ilusão porque deixa na sombra toda a fluidez, todas as possibilidades de a gente pertencer a várias identidades, várias subjetividades, várias tribos. Então a gente vai precisar aceitar a pluralidade e a diversidade é fundamental para a gente poder viver em paz. Eu acredito que isso vai acontecer algum dia em termos históricos e só assim a humanidade vai realmente se tornar mais sustentável. Sustentável em termos de relacionamentos, sustentável em termos de hábitos de consumo, em termos, em última instância, de conviver com as outras espécies e que o planeta possa ser realmente sustentável. A partir do momento que a gente sai de uma posição de nós, homens, somos o centro do universo e podemos entender que a gente coabita o planeta com outras espécies, por exemplo. Então a diversidade seria, nesse caso, como se fosse uma grande solução para os problemas. Então primeiro a gente passaria por um momento de aprendizado, onde a gente olha a diferença, onde a gente aprende com essa diferença, e depois um segundo momento da convivência, em última instância, posso ser um pouquinho romântico aqui, mas enfim, né? É um vídeo sobre reflexões, onde eu falo o que eu quero, sobre amor. A gente consegue ser menos condicional. Eu te amo ser, eu gosto de ti somente ser se tu pensar como eu, se tu for da minha tribo, se tu for da minha igreja, então tu é meu irmão, então o resto não é, o resto deveria vir, senão a gente rejeita eles. Não. Vai chegar um dia que a gente vai olhar para o outro com muito mais incondicionalidade. Vai aceitar o outro como ele é, vai aceitar a sua subjetividade, vai poder realmente ter movimentos mais horizontais e menos verticais. Talvez seja assim que a gente passe para essa outra etapa. Então primeiro a gente aprende com essa diferença e segundo a gente convive com a complexidade, convive com essa diversidade que, né, a natureza nos mostra a todo momento. Então, só para resumir, eu acredito que vai acontecer um movimento histórico aí de ainda muita briga nessa arena, né, das polaridades, dos extremos, de um contra o outro, por algum momento, por algum tempo, não sei quanto vai durar, mas talvez seja importante para a gente aprender, né, a lidar com essas diferenças, e a diversidade vem aí como uma das grandes soluções para a gente ter, quem sabe, uma paz, deixar o planeta mais sustentável, reconhecer o outro, reconhecer as outras espécies, enfim. Por isso que eu acredito que a diversidade, e juntamente com a pluralidade, com a complexidade, o pensamento complexo, sistêmico, enfim, podem aí integrar esses dois polos e assim a gente pode, quem sabe, viver em paz. Certo? Até uma próxima.